Bem-vindos a mais uma edição do programa Gente com História. E o Gente com História de hoje mantém-se no Porto e à nossa espera já está uma pessoa que para mim é especial, é a minha amiga pessoal, mas não é por isso que eu convido. Convido porque é mesmo Gente com História. Falo-vos de Adesinta Leitão. Boa tarde, Adesinta. Olá, Américo, boa tarde. Muito gosto em estar aqui contigo nesta conversa, não é? Como tu dizes. É verdade, é uma conversa. Obrigado eu. Então, queres que eu me apresente? Eu queria que te apresentasses, que falasses um pouquinho de ti, falasses do teu percurso como pessoa, assim brevemente, porque eu sei que tu, além de teres estudado, fizeste uma formação superior. Fala um bocadinho disto, pode ser? Sim, pode ser. Pronto, vou então começar por me apresentar. Sou natural de Sinfãs de Douro, nos Pereira. Tenho 2 filhos, a Inês de 31 anos e o João de 33. Somos 4 irmãos, 3 raparigas e um rapaz. O rapaz é mais novo. Os meus pais já partiram, a minha mãe partiu muito nova, com 53 anos, e o meu pai partiu no novembro do ano passado, 2020. Somos uma família relativamente grande, unida, alegre, gostamos muito de estar em família, embora agora, nos últimos tempos, desta pandemia, isso não tem sido possível. Trabalho também profissionalmente, tenho o meu emprego e também me dedico ao voluntariado, pronto, nas minhas horas livres, dedico o meu tempo ao voluntariado, quer na área da saúde, quer também com os pobres. Os pobres, pronto, várias pobrezas não é que há, não só economicamente, mas também a outros níveis. És vicentina também, não és? Sim, também sou. És vicentina. Olha, Zinda, mas tu estás na área da saúde, do corpo e alma, porque tu colaboras na capelania do Hospital de São João, colaboras no Secretariado Pessoal da Saúde, colaboras na paróquia, no Vicentinos, também é na área da saúde, porque os pobres também são doentes, também são fragilizados, é tudo direcionado para a questão da saúde, porque não há maior doença do que a pessoa ser pobre, às vezes até de espírito. Mas tu, antes de mais, fizeste um percurso académico, né? Uma licenciatura, não foi? Foi. Eu, portanto, estudei até o meu 11º ano, até aos 17 anos, e depois comecei a trabalhar aos 18 e só mais tarde, já nos meus 40, é que resolvi ir estudar. Portanto, foi assim quase que por acaso, não foi assim muito pensado, mas depois foi uma coisa que eu gostei bastante e que me enriqueceu a vários níveis. Isto é assim, quanto mais parece que estudamos, mais sabemos que nada sabemos. Eu chegava sempre a essa conclusão. Quanto mais sei, parece que tenho a consciência de que nada sei. E pronto, fiz então a licenciatura e o mestrado, mas foi na área da educação. Estava bastante ligada também a nível do meu trabalho com a educação e foi na administração educacional, que poderia também aplicar na minha atividade profissional, portanto, todo esse conhecimento. E como é que surgiu, no meio desses estudos todos, que não apontavam nada para o voluntariado em que te integraste, como é que surgiu o bichinho do voluntariado na área da saúde? O voluntariado sempre foi uma coisa que me esteve quase que intrínseca, embora parece que iam passando os anos e eu não dava aquele passo de fazer alguma coisa, não é? Ia fazendo, mas não com aquele compromisso que existe, não é? Na área do voluntariado.
Então, eu uma vez estava a ler um texto e foi esse texto que me despertou mais para dar aquele passo de ir em frente, porque o texto era uma senhora que era muito dedicada aos filhos, ao marido, à igreja, mas, portanto, as outras pessoas, todos os outros que envolviam, não, portanto, focava-se ali muito só na família de casa. Numa reflexão, pronto, eu era assim, de facto, eu às vezes parece que me revi, nessa altura revi-me um bocadinho nessa senhora dedicada aos filhos, pronto, ela não trabalhava, mas era dedicada à casa, que é também muito trabalho, e eu então tive uma oportunidade de começar, de ir no Hospital de São João, na capelania, tive a oportunidade de começar como colaboradora. Tinha lá uma amiga e fui com outra amiga também, nós íamos as duas, e foi aí que começou o meu voluntariado na área da saúde. Pronto, comecei por ir só aos domingos de manhã, portanto o meu domingo de manhã era passado lá no hospital, em que convidávamos as pessoas para assistir à Eucaristia, estávamos junto deles durante a missa e depois no final da missa acompanhávamos os doentes também à enfermaria. Entretanto, também lá no hospital, no SAER, que é o Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, também havia formação para os colaboradores, a formação inicial. Também frequentei a formação inicial, que foi uma mais-valia, portanto, mesmo muito importante neste meu percurso, que vou fazendo também aos poucos, que ainda tenho muito percurso para andar, mas vou caminhando devagarinho. Foi essa formação inicial em que me motivou ainda mais e me ensinou muito a saber como lidar, a não dizer certas frases às vezes feitas que não se devem dizer. Desenvolvi mais a escuta ativa, quando se está junto do doente, saber escutá-lo é muito importante. Também é muito importante silenciar, às vezes o silêncio também diz muitas palavras. E temos momentos, portanto, toda esta às vezes dinâmica de ou estar em silêncio ou em escuta, temos que estar dedicados com um tempo que às vezes é necessário para estar junto do doente. Não podemos ir visitar um doente a correr, não é? Sim, aproxima-te um pouco do microfone, pode ser? Sim, assim estou melhor? Está melhor. Estás ótimo agora. Ok, pronto, então dizia eu, nesta proximidade temos que estar disponíveis, de coração aberto, de escuta mesmo, mas de escutar com o coração, porque estamos ali numa relação muitas vezes de também intimidade com o doente. Às vezes o próprio doente precisa de falar com alguém, coisas que até a família muitas vezes já não ouve, não o escuta, as preocupações que por vezes eles têm e que querem manifestar, pronto, às vezes, pronto, falar com alguém que lhes apareça e que os escuta, que lhes dedique algum do seu tempo. Isso foi crescendo e fiquei motivada sempre de dia para dia, à medida que eu ia ao hospital e que ia tendo este contacto com os doentes. Mas realmente a formação, depois além da formação inicial, vamos tendo sempre formações permanentes que nos vão ajudando muito, mesmo muito nesta nossa atividade, que embora seja de voluntariado, mas também é uma atividade com muita responsabilidade, porque nesta área da doença, pronto, todos sabemos que também não queremos que o doente fique pior por nós estarmos junto do doente. Queremos que ele melhore. Isso pode acontecer, não é? Isso pode acontecer. Poderá acontecer. Aconteceu, até já tive uma experiência dessas, em que eu fui visitar um doente e o doente pensou que eu fui na enfermaria, como me dirigi ao doente,
ele pensou ou estava muito mal ou que estava a morrer e não gostou, pronto, não gostou dessa abordagem, porque lá está, são certos pormenores que muitas vezes temos que estar atentos e também erramos. Com os nossos erros também vamos aprendendo. E depois cada pessoa doente é diferente da outra. A reação que tens com um doente não é a mesma que podes ter com outro. É completamente inesperado quando tu lá chegas. Eu muitas vezes dizia, principalmente, ainda agora, a pessoa vai, eu vou sempre, assim, eu nunca vou sozinha, assim, eu não vou sozinha, sou sempre enviada e pronto, rezo sempre antes de ir ter junto com os doentes, que é para que todas as minhas palavras, os meus gestos, o meu sorriso, o meu olhar esteja para o bem do doente. Porque às vezes podemos pensar que vamos fazer o bem ao doente, e não, nós temos que saber fazer o bem, mas bem feito, não é? Que é importante. Olha, tu há um bocado falaste que há determinadas coisas que nunca se devem dizer aos doentes. Queres dizer algumas coisas que não se devem dizer aos doentes? Olha, sei lá, por exemplo, há frases que dizem assim, não se preocupe que vai ficar melhor. Olha, eu conheço uma pessoa que também teve assim esta doença e está bem. Pronto, ou às vezes o doente até pode querer chorar e eu digo estas coisas que me tocaram mais porque era também o que eu muitas vezes também dizia. E ou se o doente estava a chorar, eu tentava, o doente ou uma pessoa, às vezes até minha amiga, ou até na própria família, querer chorar e nós desviamos, tentamos falar de outra coisa para que a pessoa não esteja ali a chorar. O que eu aprendi é que realmente também que nós, se o doente quer chorar, choramos com ele, não é chorar de lágrimas, é o estamos com ele, estamos solidários, estamos ali a escutá-lo, se está a chorar é porque tem necessidade de chorar. E isso, por exemplo, foi uma das coisas que eu aprendi, ou sei lá, às vezes, olha, está calor, vamos puxar cobertor para baixo, está tanto calor, está aqui assim, mas o doente se sente bem, temos que ter essa percepção de saber se o doente está a precisar de ter ali, está calor, mas ele quer estar quentinho, quer o cobertor ali, ou se não, ou se tem, sei lá, uma jarra de flores e nós, flores secas, e nós, estas flores estão secas, é melhor deitá-las ao lixo. Muitas vezes essas flores têm um significado para o doente. Foi alguém querido que ofereceu e as flores estão secas na jarra, mas para essa pessoa tem muito significado. Portanto, o afeto que isso lhe traz nunca seca, não é? Exatamente. Sim, ao longo destes anos todos que estás ao serviço do SAER, tens tido, e se calhar tens tido muitas vezes, experiências muito bonitas, muito alegres, mas outras muito tristes, ou embaraçosas, digamos antes. Queres-nos relatar duas situações, uma embaraçosa, assim, que tenha causado algum embaraço, que ficasses sem saber como agir, e outra que tinha dado muita alegria? Sim, eu lembro-me de uma que foi a mais embaraçosa de todas e que eu não sei como é que até tive, consegui estar calma, transmitir tranquilidade, que foi no serviço de obstetrícia, em que eu entro numa enfermaria e está o pai logo assim à entrada, eu bato à porta, pergunto se posso entrar e ele diz, entre. Precisava mesmo fazer uma... eu apresento-me, digo que sou colaboradora do Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa. Ele assim, precisava mesmo fazer uma pergunta. E ele viu assim uma cara também preocupado. E ele disse, o meu bebê acabou de falecer. Como é que eu agora, como é que faço para tratar legalmente das coisas? Eu ouvi, mas olhos, não sei, eu fixei tanto os olhos daquele pai que eu acho que foi isso que também me tranquilizou. Eu disse-lhe que não sabia, porque não sabia mesmo. Pronto, quando não sabemos, também devemos assumir que não sabemos e não tentar dizer o que nós achamos. Assim. Era uma situação nova para mim. Eu disse, olha, eu não lhe sei responder, mas eu vou à capela e eu vou perguntar e eu venho aqui depois falar com o senhor. E de facto foi isso que eu fiz.
E depois, pronto, expliquei, não é o hospital que faz o funeral, que, pronto, teria que seguir as regras. Só que eu entrei no momento em que, pronto, o pai tinha que fazer aquela pergunta, o bebê tinha acabado de falecer. Para mim isso chocou-me, não sei, porque eu depois, quando ia à capela, as lágrimas corriam pelo rosto, só que eu junto dele não, pronto, consegui manter a minha serenidade. Até porque deve ser horrível perder-se um filho, uma criança. Imagino, não sei como é, só quem, eu acho que só mesmo quem passa pela situação é que poderá saber dar o valor e o sofrimento que tem. Outra revés da medalha, esta foi a que me tocou, pronto, bastante. Também outra me tocou bastante. Foi um senhor, também já de uma certa idade, que estava na cama, numa enfermaria, e estava junto com a esposa. E eu fui levar a Sagrada Comunhão. Eu sou também ministra extraordinária da Comunhão. Não foi logo do início, foi no meu percurso, ao longo do meu percurso, fui convidada para ser ministra extraordinária da Comunhão. E então, num desses dias em que eu vou levar a comunhão, chego junto ao doente, pergunto se deseja comungar, e o doente diz que sim, fana assim só com a cabeça, a esposa disse logo que sim. Normalmente os familiares dizem que sim, mas eu gosto sempre que o doente diga que sim, nem que seja só abanar com a cabeça, um olhar, dar o consentimento, quando às vezes já estão mais fragilizados. E como o doente estava bastante fragilizado, a oração que normalmente fazemos quando os doentes estão melhores, não é? Eu encurtei, portanto, rezei o Pai Nosso. E o Senhor rezou o Pai Nosso comigo, comungou, e depois a esposa ficou tão grata e tão contente, porque o Senhor já não falava há uns dias. Então, quando ela viu o marido a rezar o Pai Nosso, ficou numa alegria. E eu não fiz nada, eu era assim, eu não fiz nada. Mas só por ver a alegria da esposa, e pronto, também me tocou bastante essa situação. São histórias de gente com história, umas muito bonitas, outras mais difíceis de resolver, mas que a ainda têm encontrado tudo um pouco. Também sei, e já o disseste aqui, que o SAER, o Serviço de Apoio Espiritual e Religioso na Capelania do Hospital São João, tem sido uma escola para ti, mas também sei que tu própria és para ti uma escola. Tu tentas cada vez mais e melhor adaptar-te às realidades, às circunstâncias, dar resposta àquilo que te pedem. E entretanto, no meio disto tudo, também, paralelamente com a capelania, surgiu-te um convite para entrar num outro serviço de pastoral, que é a Pastoral da Saúde, o Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde do Porto, onde eu já estava e tu chegaste e já lá me encontravas. Digamos que saíste, quer dizer, vieste de uma escola para outra escola que tinha muito paralelismo, portanto, as coisas eram complementares. Como tem sido a tua experiência também a nível do secretariado? Sim, eu quando entrei no secretariado não sabia muito bem para o que ia. Foi em 2015, em 2016 ia haver uma peregrinação diocesana. E pronto, foi assim onde eu comecei o trabalho, foi nessa preparação diocesana. Claro que também tenho aprendido muito com todos os meus colegas do secretariado e com todo esse contacto. Portanto, essa peregrinação foi uma participação em que estiveram perto de 10.000 pessoas, foi em Santa Maria da Feira. É uma das coisas que também me tocou muito e que, pronto, quase é inesquecível, pronto, aquele momento. De todos os contactos que depois, a nível do secretariado diocesano, também fui fazendo com
nas várias regiões em que também te acompanhava, Américo, e que eram também muito divertidas, que eu às vezes ia cheia de medo e Américo, pronto, tinha que confiar, eu confiava, e assim, Américo, pronto, estou contigo, eu confio, porque para mim era tudo novidade, era, pronto, embora eu esteja onde estiver, eu gosto sempre de dar o meu melhor. Mas confio naquelas pessoas que estão e que estavam há mais tempo e que têm mais experiência. Eu tenho que aprender com essas pessoas, não é? O curioso da história do secretariado está aqui, é que tu, que sempre lidaste com a fragilidade, que eu na rifa, tens que lidar de perto, muito de perto, com alguém frágil como eu. Eu era o teu, digamos, a tua ponte de trabalho ali no secretariado, porque era eu que te ajudava a tirar dúvidas, a fazer os contactos, a propor trabalho para fazeres. Como é que foi essa experiência de tu teres passado de uma realidade em que servias de cuidadora apenas para quem estava enfermo e de repente passaste a assumir a ser cuidadora de alguém que precisa de cuidados maiores, de cuidados a nível de trabalho para poder executar as suas tarefas no secretariado? Foste o braço direito. É assim, eu podia ser o teu braço direito, eu ia-te buscar, eu acompanhava-te, quer às reuniões do secretariado, quer às reuniões nas regiões, mas depois de tudo o que eu também tinha que fazer e que era novo para mim, o meu apoio eras tu, Américo, porque eu gosto sempre de partilhar todas as coisas, eu não gosto também de guardar para mim, gosto de partilhar, e então eu partilhava tudo com o Américo. E ele sempre me ia orientando e dizendo, olha, fizeste bem, olha, faz assim, ou faz assim. Pronto. Já a minha atitude de estar, esteja eu onde estiver, pronto, estou nessa atitude positiva de colaborar, e então era engraçado, porque eu às vezes tinha receio de fazer as coisas ou tomar a iniciativa, e assim, Américo, olha, se fizesse assim, ou pronto, depois ele lá me ia dando também as indicações. E acho que foi um trabalho também que me fez crescer, fui aprendendo nas situações pronto, que tínhamos que tratar e que resolver, e não só com o Américo, também com outros elementos do secretariado. Também íamos tratando das coisas, resolvendo como é que era, como é que costuma ser, pronto, qual é a melhor situação para resolvermos, e fomos sempre trabalhando, sempre disponível, era até às tantas, às vezes, até às tantas da noite, mas era necessário e era uma coisa que eu fazia com tanto agrado que não me cansava, nem me cansa. Mas não te pareceu ao princípio um bocado estranho, ver num ambiente hospitalar em que realmente, eu repito essa questão, em que estavas a cuidar de quem quase não podia fazer nada, estava dependente dos cuidados de toda a gente, médicos, enfermeiros, e de repente caís no secretariado em que quem te dava trabalho a nível de uma diocese era uma equipa em que também estava uma pessoa muito limitada, porque eu não ando, eu não vejo, e isso não te causou um bocado de, assim, de impressão no início, não diria impressão, mas de alguma expectativa. Então, aqui normalmente as pessoas com saúde é que trabalham, e está aqui este doente, e ele até diz para fazer isto, para fazer aquilo, aconselha. Tu nunca ficaste nunca, digamos, assim, impressionada com essa questão? Não, Américo, por acaso não. Pois, porque, eu nunca senti que tivesse ficado. Nunca fiquei, pois, não sei, olha, não sei explicar porquê, mas sei que me senti sempre, para já também acho que fui bem acolhida por ti e pelos outros, mas não sei, estava contigo, mas podes ter essa deficiência, não é? Não podes andar, mas tens outros dons tão melhores, tão bons, que eu muitas vezes até dizia, brincavas comigo, mas eu
falo contigo, como não estou a pensar ou se não andas, ou se és cego, és uma pessoa, e pronto, isso para mim é o que importa, e foi que me deste mais apoio. Não quer dizer que os outros não tenham dado também, mas Sim, eu sim, de ti sim. estava muito mais próxima. Também já te conhecia, não é? Embora, pronto, já te conhecia, e para mim foste um apoio fundamental Uhum. na entrada no secretariado. É interessante porque tu, além do secretariado, acompanhaste a muitos outros sítios em que eu ia em funções de catequese, de evangelização, e tu eras a minha primeira companheira de viagem, oferecias o teu tempo e fizemos imensas viagens atrás dos montes, sei lá, já tantos Ai, sítios, e tu até nos perdemos. eras a primeira a pôr-te ao serviço comigo e estás disponível. É óbvio que isso para mim foi muito importante, porque tu és uma pessoa muito do sim, és a pessoa do sim, o silêncio e o sim fazem parte da tua pessoa. Um silêncio ativo, atento, isso marcou muito a minha maneira de me relacionar contigo. Entretanto, também no secretariado aprendeste a trabalhar numa equipa muito coesa, muito unida, que dava essa força, como tu disseste, essa vontade. Entretanto, chegou o pior da história, que foi a pandemia, portanto, que nos condenou a todos, tornou-nos muito mais frágeis a todos e, e não podemos trabalhar como até ali. O nosso trabalho ficou um bocado interrompido, digamos assim, não se sabe até quando. Mas tu não paraste, portanto, tu a nível da comunidade hospitalar foste incumbida de outras funções. Queres explicar um bocadinho o que é que aconteceu? Sim, pois foi em março, não é? Pararam as visitas aos doentes, todos os colaboradores do SAER deixaram de poder exercer o seu voluntariado, não é? Como colaboradores. Então surgiu uma oportunidade, porque o hospital, nessa altura, como os doentes também não tinham visitas, foi criado um serviço de entrega, portanto, por parte dos familiares ou as pessoas amigas ou conhecidas que iam entregar as roupas aos doentes, e foi criado esse serviço de estarmos a recepcionar essas roupas ou às vezes outras coisas, um telemóvel, um carregador, às vezes o próprio aparelho que o doente necessitava, em que eram entregues nesse serviço, e nós, como colaboradores, íamos aos serviços, aos vários serviços que tem o hospital, e entregávamos aos responsáveis, portanto, aos enfermeiros ou também aos auxiliares. Portanto, tudo muito bem acondicionado, nós não tocávamos nos sacos que vinham de fora, nós tínhamos um saco, a própria pessoa é que metia dentro, era fechado e depois era entregue ao responsável no serviço, que ia entregar ao doente. E então, pronto, foi-me questionado se eu estaria disponível. Eu, como trabalho, pronto, durante a semana, de segunda a sexta, não estava disponível, porque era durante o dia. Disponibilizei-me para o domingo à tarde. Eu normalmente já ia ao SAER aos domingos de manhã. Ao domingo de manhã já estava ocupado, já um colaborador se tinha disponibilizado, então eu comprometi-me com os domingos da parte da tarde, das 2 às 7. E desde março do ano passado que estou a colaborar com o Hospital de São João nesse serviço de roupas, das 2 às 7 da tarde. Mas esse trabalho de percorrer aqueles corredores de fio de pavio durante 5 horas é muito cansativo. Olha, Américo, até pode ser cansativo, mas eu digo, o meu trabalho, pronto, não me canso. Sei que, então, houve dias, a maior parte deles, que era mesmo não parar. Era sempre chegar, entregar, levar, trazer. Nós também trazemos a roupa que o doente tem suja e os familiares ficam à espera quando há roupa suja para devolver para casa, não é? Então, nós levamos a limpa e trazemos a suja e entregamos à pessoa que foi entregar a limpa. Agora, esse cansaço
Olha, América, eu às vezes, quando ia para o hospital, por exemplo, era sempre ao domingo de manhã, e tinha que estar lá às 9 horas. E o domingo era o único dia que eu tinha assim para dormir mais um bocadinho, que eu até gosto de estar mais um bocadinho na cama. Mas pronto, levantava-me cedo e ia. Ia com a minha amiga, lá combinávamos, 8h30, estávamos ali, que era para... E íamos sempre, pronto. Íamos sempre as duas, também foi importante. Acho que esta situação de começar com essa minha amiga, fomos-nos sempre ajudando uma à outra, íamos conversando, essas conversas que nós tínhamos nessa meia hora também foram muito boas, muito produtivas. E depois, eu, pronto, só ia ao domingo de manhã, mas comecei a ir também à segunda-feira, ao final do dia, porque também fazíamos a pastoral da presença. É um trabalho diferente do dia de domingo, de manhã. E ao fim do dia, às vezes, à segunda-feira, estava cansada. No fim do dia de trabalho, havia dias, pronto, que eu trabalhava mais. Eu normalmente ia ao fim da tarde, a partir das 6. Às vezes até saía um bocadinho mais tarde, mas ia na mesma. E às vezes até ia a pé e ia cansada. Parece que, pronto, havia dias que parece que ia assim mais desmotivada. Ai, mas pronto, eu comprometi-me, eu vou. Mas depois de chegar lá, de estar um bocadinho na capela, rezava também um bocadinho antes de ir junto dos doentes, o cansaço desaparecia e quando vinha embora já vinha com uma alegria. E a maior parte das vezes, quando vinha embora, vinha sempre a cantar. Às vezes vinha embora às 8 horas, 9, cheguei a vir 10, 11, depende, porque lá está, o doente às vezes quando começa a falar, estamos ali a escutar. E o que é certo é que eu pensava mesmo, olha, vim cansada, mas eu vou tão bem, parece que vou mais leve e mais contente, mais alegre. E isso acontecia-me várias vezes, que acontecia quando eu estava assim mais cansada, e ao domingo também às vezes acontecia isso, porque pronto, queria ficar mais um bocadinho também a descansar, mas porque o voluntariado também é compromisso e depois de nos comprometermos também devemos, não é? Cumprir. A disponibilidade é tudo Também isso. acho que sim, também acho que sim. Mas Mas é este serviço também, é assim, tenho já pessoas que me disseram, entregar as roupas, fazem assim. Todo o serviço, para mim, é um serviço de entrega e de fazer alguma coisa pelo outro. Seja qual for, se estar junto do doente, ou a escutar, ou a dar uma palavra de ânimo, de conforto, ou estar a entregar as roupas, para mim, não é a mesma coisa. Eu sei que não é a mesma coisa, mas é um serviço que é necessário fazer. É preciso que alguém o faça. E então, na minha disponibilidade e entrega. eu fico um bocado com a impressão, e acho que quem está a ouvir também fica, que tu, quando te dás, recebes. E ao receberes, sentes-te mais realizado, sentes-te feliz. E é isso que te motiva. O facto de ires cansada e de ires mais aliviada, mais feliz, é prova disso. A questão é esta: a pandemia mudou muito os nossos hábitos, em todo o sentido, e lá no hospital, nessa questão de fazer entregas, teria uma entrega, como tu disseste, não contactas com os doentes diretamente, é com as famílias, mas particularmente fizeste o acompanhamento de uma pessoa que também é cega e que estava com outras patologias, com outras doenças. Eu estava muito sozinha naquele hospital, esteve lá cerca de 9 meses internada, não tinha visitas, a família nem sempre dava o apoio que a doente queria, e tu, ao domingo, e não só, chegaste na parte final até à semana a fazer isso, ias ao seu encontro um bocadinho para estares com ela, a levar um miminho, um carinho. Como é que foi essa experiência, Antoninha? É que é uma coisa que não é muito comum acontecer, quer dizer, neste momento de pandemia, alguém tira coragem de furar os protocolos, furar aqui entre aspas,
entre aspas, arriscar a sua saúde, a sua vida, e ir a um serviço para estar com alguém que já conhecias, já tinhas amizade por essa pessoa, mas entregaste de uma maneira muito samaritana, digamos assim. Como é que foi essa experiência? Olha, para mim até foi uma experiência muito gratificante. E lá está, eu faço o que nós fazemos de entrega, não é? Depois, o que nós ganhamos é muito mais do que aquilo que recebemos. Basta esta alegria que vem de dentro, que vem do coração. E essa nossa amiga, realmente eu cheguei junto dela, mas com autorização da enfermeira, sempre pouco tempo, não podia estar lá muito tempo. No início, pronto, eu notava que ela ficava contente, eu ia falando às vezes com ela por telefone, eu dizia, olha, se for possível, no domingo eu passo aí. Às vezes só no final é que era possível, no fim de estar todo o serviço já mesmo encerrado, eu passava por lá um bocadinho. Perguntava-lhe se ela queria que lhe levasse alguma coisa, um miminho, sei que ela primeiro não queria, mas depois também me fui apercebendo que ela não gostava assim muito da comida. Era assim, o que é que te apetece? Diz assim uma coisinha, um docinho, ou qualquer coisa que lhe apetece. Ela às vezes lá dizia, uma coisa que ela dava valor era quando eu lhe levava água fresca. Ela gostava muito de água fresca. Uma garrafinha de água fresca, a felicidade que lhe causava. Fui também, pronto, estava junto dela um bocadinho, ela ia conversando, pronto, ela não era também daqui do Porto, a família também de mais longe e não tinha a possibilidade de chegar também se calhar junto dela. Fui acompanhando domingo a domingo, ia conversando com ela um bocadinho, sempre pouco, porque não podíamos. Houve uma altura em que eu tinha que também me equipar com bata, com luvas, tudo, touca, tudo para estar um bocadinho junto dela. E eu acho que para ela que foi muito bom, mas para mim também foi um privilégio muito grande poder-lhe proporcionar aqueles momentos de alegria. Pronto, ela já partiu. E antes de partir também estive lá junto a ela, 2 dias antes, e ela já estava bastante fragilizada, mas de cara, assim, eu até assim, estás tão bem, que tinha uma cara assim, bonita. Também acho que ela, talvez pela visita, embora pouco tempo que estava junto dela, talvez a visita, esse bocadinho, foi muito importante, eu senti que foi muito importante para ela, aqueles bocadinhos que eu ia lá, sempre, claro, com autorização, mas às vezes levava-lhe uns repousadinhos que ela gostava, ou um quequezinho, uma comidinha também tive umas pessoas amigas que lhe mandaram também, o Américo sabe, Sim. E que lhe mandaram também assim um miminho, porque ela gostava também de alguma comida que depois lá no hospital não comia, mas foi um processo também de bastante sofrimento para ela. E eu acho que esta presença, embora pequena, e pronto, que eu lhe fui proporcionando, sem nada fazer, não é? Tive esse privilégio por estar neste serviço da entrega de roupas. Sem nada a fazer, fizeste muito, não é? Porque um bocadinho para mim já é. Acho que fiz pouco. Eu sei que fizeste muito, porque Podíamos sempre, se calhar, fazer mais. Eu sei que fizeste muito, eu tenho a noção e a certeza que fizeste muito. E sei que fizeste o mais que podias, porque nem sempre podias fazer, porque se fosse a cumprir rigorosamente com aquilo que era determinado, nem te atrevias de pedir autorização para entrar e pedias, tinhas essa coragem, essa determinação. E caso curioso, normalmente as pessoas que estavam ao serviço, as enfermeiras, quase sempre não te negavam a entrada. Isso é importante. Nunca me negaram a entrada. Eu também cumpria com todas as regras, não é? De proteção, e que também já as sabia,
porque todas as regras, nós colaboradores também, não é? Do SAER, já tínhamos tido formação e também as cumpríamos, já numa situação normal de estar no hospital e de estar às vezes junto de doentes, em que eu muitas vezes ia e tinha que me equipar toda para estar junto do doente. Vamos da parte mais difícil desta história, porque Qual é? esta nossa amiga partiu, para ela foi, se calhar, uma graça, digo eu, tenho fé e tu também a tens, poder descansar, porque ela estava numa agonia suprema. Mas como é que fica uma pessoa que, sendo já amiga, tão próxima nestes cuidados finais, como é que um cuidador como tu, um visitador como tu, fica quando alguém de quem cuidas tanto parte? Como é que ficaste? É assim, é aquele misto de triste, porque a Cândida acho que era uma lutadora. Eu até não ia dizer o nome da minha amiga, mas agora saiu-me. Saiu. Ela era uma lutadora, já tinha passado também por muito sofrimento ao longo da vida dela e agora ultimamente. Mas eu já a via também a sofrer e pronto, eu acredito que ela foi para um lugar melhor. E há a tristeza porque não a ia ver mais, mas recordo-a e tive a sorte de a poder acompanhar nos últimos momentos, ao longo lá está, dos 9 meses, praticamente. É uma grande graça, uma grande graça. E é uma graça de Deus. E eu acho que para ela também foi uma graça de Deus, porque realmente a saúde dela estava cada vez mais fragilizada. Eu também tive o meu pai, que partiu em novembro, e com ele também senti aquela graça de Deus, porque ele o que queria e sempre dizia era para que até ao fim da vida conseguisse ser autónomo, e o receio dele era não conseguir isso. E de repente ele até estava melhor, porque com a pandemia também foi um bocadinho abaixo. De repente também partiu. É claro que é uma perda, mas depois há aquele sentimento que nos conforta, é que pronto, isto é uma graça de Deus, realmente. A missão foi cumprida. Nós temos que dar graças a Deus e a missão dele foi cumprida. E é nosso também, ao acompanharmos a pessoa até ao último momento, também é cumprida. E também, sim. Porque realmente, se a pessoa morrer sozinha, sem nada, sem ninguém, deve ser pior ainda. Creio que é terrível. E também foi muito importante no Hospital São João, onde o meu pai teve um dia, mas a médica deixou-nos estar, às 3 filhas, porque o meu irmão não estava, deixou-nos estar junto dele. Esses momentos que nós tivemos ali, junto do meu pai, foram muito importantes para nós também, e acho que para o meu pai também. E, às vezes dizem que, pronto, com a pandemia, que não era, que os doentes partiam, assim. Nós, foi isso permitido, claro, não era doente Covid, mas foi uma alegria muito grande para nós, eu acho que foi mesmo, pronto, muito importante, fundamental, aquele tempo que estivemos ali, no final do dia, junto dele. Eu há dias ouvi uma história, e eu acho que esta história que eu ouvi, que é verdadeiramente espetacular e autêntica, que muitas vezes os médicos, os enfermeiros, têm um cuidado, não só no São João, mas no Pedro Spano e outros hospitais por este país fora, de quando veem que a pessoa está na parte final da vida, de chamarem alguém da família para o acompanhar. O que me deixa triste é ouvir dizer a estes profissionais que, numa grande parte dos casos, a família não quer aparecer. Eu fico sem palavras, porque eu sei que quem contou isto é uma pessoa experiente e sábia, e outras que contaram também o eram, e eu sei que é verdade, infelizmente é verdade, ninguém quer acompanhar ninguém em agonia, ou quase ninguém quer fazer isso.
Mas para ti que acompanhaste o teu pai e acompanhaste a Cândida, notou-se que para ti foi uma forma de ficar serena e de bem com a tua consciência, paz contigo mesmo. Fizeste uma outra experiência muito cedo, que foi, falaste no início, que foi a perda da tua mãe. Como é perder uma mãe numa idade tão tenra, tinhas 20 e poucos anos, não era na altura? Perder uma mãe, dizem que quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Perder uma mãe tão cedo marcou-te muito? Olha, Américo, marcou-me, mas de uma maneira, é assim, eu tinha casado há pouco tempo, eu tinha um filho, tinha 1 ano, foi o único neto que a minha mãe conheceu. Eu trabalhava, portanto, eu sentia a perda da minha mãe, mas, como digo, a minha vida tinha que continuar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do filho, eu tinha marido, sentia aquela... E depois, também não sei porquê, para mim, a minha mãe, que era uma pessoa tão boa, estava bem. Sempre, e as minhas irmãs também. Nós sempre tivemos, e o meu irmão, tivemos aquela sensação de que a mãe está bem. Portanto, estávamos, não sei, às vezes nem eu própria consigo explicar porque a serenidade. E agora com o meu pai também foi isso. Pronto. Tanto eu como as minhas irmãs, uma das minhas irmãs não queria entrar para estar junto com o meu pai. E eu disse, olha, então eu vou, mas tu vais entrar daqui a bocadinho. E ela entrou, fomos logo. E depois ela disse mesmo, ainda bem que eu vim, ainda bem que eu estive aqui, porque eu estou muito mais tranquila, porque eu acho que as pessoas às vezes têm medo. A morte é uma palavra que assusta, e as pessoas fogem dela. E às vezes não sabem, quando a pessoa está mesmo assim no final, o bom que é, nem que seja olhar, ou se puder falar melhor, ou o toque, um olhar, um sorriso, assim, ter ali alguém junto. E lá está, e o meu pai, acho que isso foi também uma graça, porque eu às vezes assim, eu não gostava de morrer sozinha. E pronto, e o meu pai teve-nos ali junto. E isso causa uma paz muito grande. E eu compreendo também que a morte assusta e que não se fala. Agora parece-me que se começa a falar mais um bocadinho de morte, mas acho que isso é muito importante, porque a morte, assim, ninguém escapa. A morte é a coisa mais certa que temos. E Mais não fácil, querer parar dela parece que é fugir. é mais fácil escapar à vida, não é? Eu diria que a morte do teu pai estava mais ou menos anunciada, porque a idade já era avançada, a morte do tua mãe nem por isso. Por isso a minha pergunta, perder uma mãe tão cedo, que eu acho que não tinha nenhuma doença que indicasse que a morte estava à porta. Isso causa sempre um mal maior ainda. Não sei se é assim, quer dizer, eu creio que é sempre mais complicado quando não se espera, nunca se espera, mas vai-se esperando, mas em certos casos não se espera mesmo que a pessoa parte tão cedo, quando está Pois, bem. não estávamos à espera. Quando foi a minha mãe, não. A minha mãe ficou doente e depois, passado quase 1 ano, faleceu. Só que ela sempre nos transmitiu uma esperança que nós não estávamos... Pensámos que ela ia ficar bem, porque ela sempre que conversava connosco era quando fosse trabalhar, fazia isto, fazia aquilo, olha, depois vou fazer isto, depois vou fazer... Falava-nos sempre assim também do futuro próximo, era um futuro próximo. Mas também tínhamos aquela tranquilidade, tivemos tranquilidade de... Sim, de gerir a situação, de lidar com a situação. Sim. Com esta tranquilidade que tu nos habituaste a ter, com esta serenidade, com esse sentido de esperança que nunca te falta, ou pelo menos não é frequente faltar-te, eu gostaria que te despedisses deste programa com uma palavra de esperança, da alegria que te move para estar ao serviço e que, através de ti, outras pessoas pudessem disponibilizar-se para servir, porque servir é bom e tu és a prova viva disso.
és aqui um testemunho disso. Queres despedir-te com uma mensagem, já que estamos em pleno tempo de Páscoa, de alegria, despedir-te com uma mensagem alegre, de esperança, de otimismo? Sim. Olha, gostaria então de... que eu penso que toda a gente deveria ter um bocadinho do seu tempo, deveria ser oferecido ao voluntariado, nem que fosse uma hora. Estudar-nos aos outros, acho que não há melhor estarmos sempre nesta entrega de... Às vezes nem é preciso fazer grandes coisas, basta estarmos atentos aos que estão à nossa volta. Eu também gosto muito de silenciar, às vezes sei que é difícil, faço também, a minha formação também passa por retiros de silêncio, para nós escutarmos o que vai no nosso coração. Nós, ao escutarmos o que vai no nosso coração, também conseguimos escutar melhor o que vai no coração do outro. E depois tudo vem umas coisas atrás das outras. Vamos gostando de estar para os outros, porque aquilo que nós recebemos dá-nos muita alegria, e se nos dá alegria, nós estamos bem. Há um poema que é do Daniel Faria, com certeza que também conhece, já ouviste falar, que é: não acredito que cada um tenha o seu lugar, acredito que cada um é o lugar para o outro. E eu acho que nesta partilha de ser o lugar para o outro, da nossa entrega, também nos dá a esperança de podermos ser melhores, de na nossa caminhada que temos aqui na Terra, nossa caminhada terrestre, sermos o melhor que sabemos, mas também podemos procurar. E a esperança que eu posso transmitir é que, pronto, ao longo destes anos em que me estou a dedicar mais ao voluntariado e que realmente me realiza, mas não é só o voluntariado que me realiza, eu acho que todos estejamos onde estejamos, nós devemos estar com o coração numa atitude de entrega, quer no meu trabalho, a nível da família, estamos para servir. Eu às vezes digo assim: estou aqui, Senhor. Uma vez li um livro e o final terminava assim: estou aqui, Senhor, estou aqui para te servir. Se estiveres sempre nesta atitude, esteja onde eu estiver, sinto-me bem, porque a minha atitude é de estar assim: estou aqui para... E eu posso testemunhar de voz e sem qualquer problema que tu tens sido um autêntico lugar para mim. Ainda recentemente eu estava desesperado, estava angustiado, eu não vou aqui agora contar, já te contei a ti, né? E tu foste o meu porto de abrigo, numa chamada telefónica, e eu serenei completamente. Aquilo que eu fiz e faço aos outros, foste tu que o fizeste de mim, tens feito. E ao longo destes anos em que privámos, eu viajei muito contigo em vários carros, no teu carro, no carro da tua filha, no carro do teu falecido pai, sei lá, já não sei quantos carros foi que tu conduziste, além do teu. E eu fiz sempre parte da tua caminhada, constantemente pensámos em telefonar um ao outro, partilhar. Tu és uma pessoa sempre disponível. Eu não sei nem que tu tens tanto tempo para estar dessa maneira. E, aliás, esta entrevista foi completamente diferente das outras, porque se calhar foi tanto ou quase tanto como tu, porque não consigo entrevistar-te, consigo partilhar contigo e tu partilhares comigo, eu partilhando com o outro, estamos a partilhar com este imenso auditório que nos vai escutar. Obrigado por aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu transpareceste ser aqui nestes bocadinhos que conversamos em público. Eu queria muito dizer-te que
quero continuar a contar contigo como amiga, como pessoa presente, porque tu sabes ser presente na hora certa. Parece que adivinhas quando a pessoa precisa de ti. E isso é um dom que rareia na nossa sociedade. Obrigado, Zinda, por tudo que és. E por ter estado numa segunda-feira à tarde. Este programa está a ser gravado na segunda-feira de Páscoa, dia 5. Ainda não sei quando é que vai ser emitido publicamente, mas no dia que for já não vai ser tão. Não vai ser agora, vai ser mais para diante. As pessoas vão gostar desta partilha que aqui foi feita. E se gostarem desta partilha, subscrevam o nosso canal no YouTube, o canal Adolfo Ribas, porque é uma maneira de fazerem chegar estas entrevistas a muito mais gente. Porque é importante que o mundo conheça as histórias que aqui são trazidas. E é bom que o mundo saiba que a pandemia existe, mas a pandemia também traz pessoas que não têm medo delas, da pandemia, e que continuam a dar a vida por aqueles que precisam da sua entrega, da sua disponibilidade. Então, bem-ajas. Olha, obrigada. Eu é que agradeço, Américo, e não nos esqueçamos que cada um de nós é um lugar para o outro. O outro. É bonito isso mesmo. Temos um lugar para o outro, bem confortável, acomodadinho, quentinho no inverno, fresquinho no verão, mas sobretudo que seja sempre um lugar quente no coração. Andrinda, um beijinho muito grande. Beijinho, Américo. Um beijinho, já te dei-te. A pandemia não são virtuais, não fazem mal. Por isso, olha, um bem-aja também aos teus pais que já não estão entre nós, porque se não fossem eles, tu também não eras. Portanto, demos graças por quem te deu ser e por tudo quanto és e por tudo quanto vais sendo para cada um de nós. Eu estou grata por tudo. Obrigada. Obrigado.